Bom, termos relacionados às apps, às aplicações. As aplicações são geralmente aplicações que são instaladas, são baixadas em dispositivos móveis, como celular, tablets, iPads. Então, e isso já é uma singularidade que não são todos os dispositivos que têm isso, mas como a grande maioria das pessoas, assim como os resultados das pesquisas de tráfego pago que eu tenho feito, me mostra que a quantidade de acesso feito por computadores desktop deu uma reduzida, enquanto a quantidade feita por dispositivos móveis aumentou. E se bobear, é quase que nula, dependendo da pesquisa, de público-alvo que eu direciono, a pesquisa ela quase não aparece para dispositivos de mesa de computadores, tá? Então as aplicações são muito importantes. E quando falo de aplicação, a aplicação ela nada mais é do que um programa de computador, só fazendo um breve relacionamento, que é um computador de mão, tá bom? E essa aplicação, quando você abaixa ela no seu celular, o que de fato está acontecendo? Vamos supor um exemplo que você abaixa um aplicativo que mexe com clima-tempo. E esse aplicativo que mexe com clima-tempo, o que ele faz? Não necessariamente ele não tem obrigação de acessar a internet, assim como outros aplicativos. Eles não precisam necessariamente acessar a internet de fato para que esse certo aplicativo ele rode, ele funcione, tá? Mas se tem alguns que fazem, pode ser que faz, mas não precisaria fazer, tá bom? Então tá. O que acontece? As aplicações são programas prontos já, né? São códigos já bem definidos que são baixados todos no seu celular, diferente de uma página de site que é carregada, né, no seu navegador uma por uma, né? No caso das aplicações que você vai baixar no seu celular, uma aplicação, ela já cai todas as páginas de uma vez só, todas as páginas de um aplicativo, tudo de uma vez só. E com isso, pensando em um aplicativo de clima-tempo, não necessariamente ele precisa acessar esse clima-tempo, porque as informações que ele acessa, esses dados que ele acessa, já vêm incluídos nele. E de repente, se por um acaso sofrer alguma alteração, que às vezes acontece, aí sim ele vai buscar no servidor esses dados para atualizar, para alimentar essa tal ferramenta. Legal? Agora, mesmo pensando em aplicações, de repente você acaba se perguntando, poxa, mas será que ainda tem algum termo que eu desconheço? E a verdade é que sim. Existem dois termos que poucas pessoas desconhecem relacionados às aplicações, que um chama tracking, o outro chama atribuição, né? Ou seja, um chama, traduzindo, que é uma ferramenta de monitoramento, tracking, e o outro de attribution, que é a atribuição. E essa atribuição, aliás, esse monitoramento, que é o tracking, o que ele faz? Geralmente, esses dois termos têm páginas de aplicativos que eles mostram isso de uma maneira assim, sabe aquela letrinha miúda, aquele que. Então, exatamente, é justamente para você não ver. Enquanto outras já faz questão de ocultar. E de fato você nunca vai saber que de fato existe esses tipos de termos. E agora eu vou te falar o que cada um deles faz. O tracking, que é o monitoramento, ele tem a função de coletar alguns dados, e esses dados, que é desse certo internauta que baixou essa aplicação nos dispositivos móveis, esse dispositivo móvel, e o que ele faz? Ele pega e ele armazena isso no servidor. E na medida que de repente ele vai precisar para elaborar alguma melhoria, e aí
né, o programador, o desenvolvedor dessa certa aplicação, ele vai utilizar essas informações, que são informações, pensar assim, a maioria, a quantidade de informação que você mostra, que você informa no ato de estar fazendo um tipo de cadastro, tá legal? Como nome, endereço, localização, número de telefone, e-mail, por aí vai, né? Então, o lance da atribuição, ela já é um pouquinho mais diferente. Ela já vai informar ao desenvolvedor o que levou o internauta a baixar essa aplicação, qual foi o motivo, o que aconteceu, né? Qual foi o tipo de campanha que foi feito, que gerou, né, no caso para eles, é um tipo de conversão isso, né? Que a pessoa baixou o aplicativo. Agora tem um detalhezinho que a minha intenção não é fazer você ficar preocupado, mas realmente você precisa ficar muito esperto com relação a isso. Existem certos aplicativos que, por mais que eles informem ou não desses termos, pode acontecer uma coisa que é muito preocupante, que é quando alguma empresa em específico utiliza essas informações que ela já coletou e depois vende para terceiros. Isso na internet é uma coisa muito grave e isso fere algumas regras de relacionamento. Se você estiver no YouTube, eu vou deixar o link de uma série que eu fiz relacionada às regras do consumidor para você ver, tá? Isso é muito sério quando você fere alguma regra do consumidor, tá bom? Mas nem vou entrar nessa questão porque eu já falei sobre isso e é mais interessante você ver isso no link que fala sobre essa questão dessas regras, tá bom? Então, é muito sério isso. Então, por mais que você saiba uma aplicação que você está baixando, procura ter um pouco de cuidado, né, a respeito de estar baixando qualquer aplicativo, instalando qualquer tipo de coisa no seu celular, porque essas coisas acontecem e na hora que acontece é muito difícil depois reverter a situação, a gente não sabe exatamente com quem que a gente está lidando, tá bom? Só que isso, infelizmente, são dois termos que existem nas aplicações. O próximo termo que eu vou falar é a aplicação dos termos. O próximo termo que eu vou falar é o termo do mundo do Google. Isso é uma infinidade, né? Isso é uma coisa que dá para ser trabalhada. Eu vou falar só os mais principais, mas os termos do Google são infinitos, são vários, eles têm muitos produtos e você vai gostar demais de saber.